vocês podem abrir a palavra no livro de Gênesis 2:7, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2:7. Acredito que ninguém teve dificuldade de abrir aí, porque está no primeiro livro, né? Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo, uma alma vivente. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Grandioso Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, porque eu já sinto a tua presença e o teu mover em meio de nós. E eu peço a ti, Senhor, usa a minha mente, o meu coração, usa a minha vida para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor revelou a mim. Senhor, repreenda no meio de nós todo tipo de distração, ó Pai. E traga ao nosso coração a tua verdadeira palavra, a tua verdadeira essência, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós acabamos de ler um período na palavra do Senhor, que Ele estava criando tudo o que Ele fez. E em uma das suas criações, a criação mais perfeita do Senhor, Ele soprou fôlego de vida, fôlego dele, algo da parte de Deus foi feito em uma das suas criações. Em todo momento, se você começar a ler Gênesis, você vai ver que o Senhor somente falou: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja animais e houve animais. Mas teve uma criação que Ele teve que dar algo dele, em particular. Ele sentiu a necessidade na sua perfeição, na sua perfeita criação, algo dele. E Ele soprou em nós o fôlego de alma, o fôlego de vida. Amém? Glória a Deus. Porém, se eu te falar que a nossa geração não tem valorizado o presente do Senhor em nossa vida, muitos de nós aqui sabem e conhecem alguém que já experimentou o suicídio ou a tentativa de um autoassassinato. Não é mesmo? Biblicamente, se eu perguntar, a maioria daqui de nós vai falar o nome de um mais conhecido autoassassinato na Bíblia. O apóstolo Judas, não é mesmo? Todos de nós que perguntamos assim, quem assassinou, quem se matou, quem suicidou na Bíblia, vai remeter ao apóstolo Judas. E lá em Mateus 27:3, fala assim, olha: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. E diante do quadro mais conhecido de suicídio bíblico, eu perguntei a Deus: Senhor, o que é a causa do suicídio no nosso meio? Porque nenhum de nós está isento dos dias maus. Nenhum de nós está isento de passar pela prova. E eu fui buscar e busquei em alguns estudos, em alguns artigos. E eu encontrei as duas maiores causas de suicídio entre mulheres. E as duas maiores causas de suicídio entre mulheres hoje no Brasil é dita pela comparação e pelo relacionamento. Amém? Diga assim: comparação e relacionamento. Diante disso, eu busquei de Deus e eu pedi: Senhor, eu preciso que o Senhor me revele algo que eu vou blindar, uma vacina emocional, para que estas mulheres, para que a mim, para que nós todas pudéssemos ser blindadas nesta noite contra qualquer pensamento autodestrutivo. E o Senhor me revelou de maneira soberana 3 destaques bíblicos
para que nós possamos sair daqui imunes a qualquer tipo de destruição. Amém? Glória a Deus. O primeiro tópico que eu vou falar, e eu queria que você gravasse bem dentro do seu coração, os 3 que eu vou falar aqui. Todas as vezes que você passar por uma prova, lembra-se desses 3 tópicos. Amém? O primeiro dele diz assim, ó: você precisa saber que você é insubstituível. Você é insubstituível. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga a ela assim, olha, você é insubstituível. Amém? Nós sabemos que a vida é um contrato de alto risco. Ora nós estamos dispostos a estar na tristeza, ora na alegria. Ora estamos diante de aplausos, ora estamos diante de vaias. Ora estamos diante de dias alegres, ora estamos diante de dias tristes. Esta é a vida de cada um de nós. Nenhum de nós, por mais profeta que seja, por mais altar blindado que esteja, está sujeito a não viver o dia mau. A pastora Tatiana acabou de falar sobre o profeta Elias, um dos maiores profetas que nós podemos tirar como base bíblica, e ele passou pelo dia mau. Todos nós estamos sujeitos a viver o dia mau. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer que Deus tem algo para você diferente. Amém? Eu posso ouvir um amém de quem recebe? Amém. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz assim, olha, lá em Mateus 6:22. Diz assim, olha, os olhos são a luz do corpo. Os olhos é a claridade para o seu coração. Os olhos é a claridade para a sua mente. E eu te pergunto, o que você tem visto diante do seu universo, diante das suas redes sociais? Vivemos no mundo hoje um padrão de beleza estipulado pela sociedade, pelas redes sociais inalcançáveis. É a mulher que acorda todo dia às 6 horas da manhã, antes do sol se pôr talvez, toma ali o limão com água para emagrecer, coloca o tênis, vai fazer uma caminhada, chega logo mais, já cuida dos filhos, já põe a mesa, já tira a mesa. Não é mesmo? Nós vemos essas mulheres hoje em dia. Barriga sarada, bumbum lá em cima. É isso que nós estamos vendo todo dia, estancado no nosso rosto, nas nossas redes sociais. Só que nós estamos esquecendo que nós estamos comparando os nossos bastidores com os palcos delas. Nós estamos esquecendo que na hora que nós estamos lá, às vezes com o cabelo bagunçado, comendo miojo, porque é o que deu tempo de fazer, nós estamos esquecendo que os nossos bastidores é que revela os nossos palcos. Que ninguém vai se atrever a pegar um celular, uma rede social hoje usada e postar o dia mau dela. Nós estamos comparando os nossos dias maus com os dias bons, com os palcos delas, esquecendo que quem faz o palco é o bastidor. Eu queria que você entendesse que você tem um propósito, que o seu olhar, aquilo que te direciona, aquilo que você inspira, a mulher que você está vendo, ela tem que ser capaz de gerar para dentro de você a luz que os seus olhos precisam ver. Amém? A luz que vai iluminar o seu coração, a sua mente, capaz de te dar saúde e vida abundante. Amém? Glória a Deus. E sabe, às vezes muitas pessoas aqui falam assim: eu tenho esse pensamento porque meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Então eu tenho um pensamento de solidão, tristeza, e você alimenta aquele pensamento. Porém a palavra do Senhor, ela nos diz assim em Jeremias 1:5, e eu amo essa palavra. Ela fala assim, olha: antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu já te chamava pelo nome. Amém?
O Senhor já te chamava pelo nome. Você pode não ter sido o plano do seu pai, você pode não ter sido o plano da sua mãe, mas você é plano de Deus. Você sonhou, Ele sonhou com seus detalhes, Ele sonhou com o que você tem hoje, Ele sonhou com cada detalhe seu. Amém? Glória a Deus. Sabe, desde muito adolescente eu sempre quis ter um filho homem. Desde quando eu me entendo por gente, eu pedi a Deus assim, quando eu casar, quando eu tiver filhos, eu quero um filho homem. E eu pensava assim, que eu ia dar um nome a esse filho que eu desejava. Eu sempre bloqueei na minha família, gente, não põe esse nome não, porque esse nome eu quero colocar no meu filho. Eu falava, meu filho vai chamar Azaf. Eu queria que meu filho chamasse Azaf de todo jeito. Só que chegou um dia que, depois que eu casei, passou-se o tempo e eu descobri que eu estava grávida. Eu não conseguia chamar meu filho de Azaf. Eu tentava conversar com ele na minha barriga e eu falava, não é Azaf. Não é Azaf. Aquele nome que eu tinha planejado não estava acontecendo diante da minha realização. E de repente, eu já estava inteirando 38 semanas e eu não tinha o nome do meu filho. Eu falei, meu Deus, não é. Como é que eu vou chamar? Só vinha nome de menina na minha mente. Eu falava, meu Deus, cadê? E de repente, o Senhor usou uma pessoa. E falou tão forte para chamar outra, que aquele nome impactou meu coração. Era uma mensagem do nosso pastor. Ele disse assim, é até conhecida a mensagem dele, eu não sei se vocês já ouviram, ele disse assim, Pedro, vai lá e diga a João, que enquanto você está duvidando, Jesus está operando um milagre na vida daquele que não duvida, na vida daquele que crê. Ele sempre fala isso. E aquele Pedro entrou no meu coração, que não saía mais. Eu coloquei o nome do meu filho de Pedro. Sabe por quê? Porque o meu filho não é plano meu. O meu filho é um plano sonhado por Deus, o nome dele quem escolheu foi Deus, assim como cada uma de nós fomos sonhadas e escolhidas para estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, para que possamos ser inspiradoras para outras mulheres através da nossa vida, amém? Glória a Deus. A segunda parte que Deus me revelou e que você vai destacar no seu coração, é que quando o dia mau chegar, quando você estiver passando por uma tristeza, você vai compartilhar a sua dor. Você precisa compartilhar a sua dor com alguém. Você precisa de um amigo, de um colega, sei lá. Do trocador de ônibus, você precisa compartilhar a sua dor. A palavra lá em Tiago 5,16, ela fala assim, confessai, portanto, os vossos pecados, as vossas culpas, uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sedes curados. A sua dor, ela precisa sair de você. Nós aprendemos na matemática, que quando nós estamos dividindo, geralmente nós estamos perdendo, não é mesmo? Se eu tenho um pão, eu divido ele, eu não vou ter mais um pão, eu vou ter meio pão. Não é mesmo? Só que essa é a matemática quântica, é a matemática que nós aprendemos. Mas na matemática emocional, quando você divide, você aumenta. Você começa a transparecer aquilo que você está sentindo. Você começa a se conhecer nas suas palavras. Mesmo que aquele ombro que está te escutando, aquele ouvido amigo que está te escutando, não esteja ali para te ouvir direito, as suas palavras geram dentro de você mais conhecimento. Amém? Então, todas as vezes que alguém solicitar um pouco de amor, chova nele. Chova amor, chova ouvido, chova graça. Sabe por quê? O nosso sorriso contém a essência de Deus. O nosso abraço contém a essência de Deus. O nosso olhar contém a essência de Deus. O nosso abraço, o nosso pensar contém a essência de Deus. Amém? Glória a Deus. E olha, esses dias parece até que quando a gente está preparando uma mensagem, nossos olhos ficam mais atentos àquelas situações.
E quando eu estava preparando a mensagem com o tema de suicídio, o Senhor estava me revelando algumas coisas. Eu estava passando no WhatsApp ali aqueles status. E uma das minhas ovelhas lá da minha igreja, íntima minha, eu vi escrito no WhatsApp dela uma coisa tipo assim: é tão triste ouvir de ser rejeitada por uma mãe. E aí, logo naquele momento, eu estava com o pastor lá no centro dele, que ele estava fazendo uma tomografia. Aí eu falei, gente, eu preciso conversar com essa pessoa. O celular não podia entrar. Eu falei, eu preciso conversar com ela agora. Eu não sei o que me tocou. Geralmente eu passo e converso depois. Mas eu fui naquele momento. Eu chamei ela e falei, ei, o que está acontecendo? O que aconteceu? Você brigou com alguém? E ela, nessa conversa, nesse vai e vem, nessa tentativa de ajudar ela ali pelo WhatsApp mesmo. Porque isso daqui o Senhor também levantou para que nós pudéssemos ser evangelistas no celular, na rede social. Amém? Use as suas redes sociais, use o que Deus colocou na sua mão para ser testemunha dele, amém? E ali naquela conversa, no final, quando eu já tinha acalmado ela, ela virou e falou, olha, pastora, se você não tivesse me chamado agora, a minha filha está dormindo, eu tinha tirado a minha vida, já estava tudo preparado. Eu falei, glória a Deus, Jesus, obrigada porque o Senhor me usou. Amém? Glória a Deus. E eu profetizo sobre nós aqui, que nós seremos usadas para ajudar, para edificar, para inspirar outras mulheres através da nossa vida, através do testemunho que o Senhor confiou a nós. Amém? Glória a Deus. E a terceira coisa, e não menos importante, eu preciso que você grave isso. Jamais esqueça a sua identidade. Jamais esqueça a sua identidade. Quem aqui já esqueceu a sua identidade em algum lugar? Quem aqui já perdeu a sua identidade? Todos nós aqui temos o documento de identidade? Lá contém o seu nome, não é mesmo? Contém as suas digitais, não é? Contém a sua filiação. E quantas das vezes nós fomos impedidos de acessar algum lugar ou alguma coisa porque estávamos sem o nosso documento de identidade? Quantas vezes nós fomos barrados porque infelizmente esqueceu o documento de identidade, porque infelizmente não trouxe o documento de identidade? Talvez você foi fazer um concurso, um Enem, e esqueceu o seu documento de identidade. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Você tem uma identidade única. A sua digital é única. Ele planejou unicamente você. E sabe, todas as vezes que você precisar de ser resgatada, todas as vezes que o seu coração se entristecer, você precisa lembrar da sua identidade. Amém? E lá na sua identidade, sabe o que ela conta? Sabe o que tem escrito lá? Porque não é somente o seu nome que eles olham. Logo em sequência, sabe o que eles olham na sua identidade? A sua filiação. Você é filha de um Deus eterno. Você é filha de um Pai celestial. Sabe? Ele assinou a sua obra mais linda. Quando você for em Paris, eu posso ouvir um amém? Eu estou profetizando. Quando você for lá em Paris, você vai querer conhecer o Museu Louvre. E lá nesse museu, tem uma figura muito famosa. Ela é assim, ó, cercada por correntes e por segurança. Você não pode nem entrar direito com o seu celular, porque você não pode usar o flash para a Mona Lisa. Sabe por quê que esse quadro é tão famoso? Sabe por quê que esse quadro é tão idolatrado, tão assim, caro o valor dele? Porque ele tem uma assinaturazinha lá embaixo. Leonardo da Vinci. Mas sabe hoje o que eu vim te dizer? Sabe o que eu vim te dizer? Você é obra-prima do Senhor. Quem assinou a sua obra-prima é o Pai Celestial. Você vale mais do que quadros. Você vale mais do que tudo nesta vida. Ele soprou em você o que há de melhor nele, o fôlego.
Amém? Nós somos constituídos. Nós somos completos. Nós fomos formados do pó, da terra. Os 4 elementos da terra tem dentro de nós. Você quer ver? Nós temos a terra, porque nós fomos criados da terra. Nós temos o vento, porque ele soprou em nós o fôlego de vida. Nosso corpo, todo mundo sabe que é constituído por 70% de água. E o que falta dos 4 elementos? O fogo. Mas ele deixou para nós, quando ele morreu na cruz, ele deixou o quê? O fogo do Espírito Santo dentro de você. Você conversa com a terra, você é a criatura completa dele. Amém? Mas eu não vou finalizar sem antes falar de Judas. Nós começamos lá em Judas, não é mesmo? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em João 13, 27. João 13, 27, diz assim, olha. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Amém? Agora nós vamos lá em João 10, 10. João 10, 10 diz assim, olha. O ladrão só vem. O ladrão, olha, vou ler lá. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Olha só. Eu estava procurando o motivo de Judas ter se entregue. E eu achei o motivo de Judas ter se entregue. Judas somente se entregou quando entrou nele, quando ele foi possuído por Satanás. Nós somente vamos entregar os pontos quando entregarmos as brechas que o Satanás quer. Que Satanás quer, que o nosso inimigo quer. Nós somente vamos entregar os pontos quando estivermos dando brechas para o inimigo. Porque aqui na palavra fala assim, olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Só que tem um segredo nesse versículo. O Senhor diz que eu vim. Eu já vim por você. Eu já levei por você a sua dor. Eu já levei a sua iniquidade. Eu já levei o castigo que tira a sua paz. E Satanás, o que ele faz? Ele vem ainda. Eu já vim por você. Judas, ele presenciou todos os milagres de Jesus. Judas esteve presente em todos os milagres de Jesus. Mas estar presente na casa de Deus não é o suficiente para te manter com as brechas fechadas. Você precisa experimentar a presença do Deus eterno, a presença do Deus Altíssimo. Você precisa receber dentro de você, porque Ele já veio, Ele veio por você, amém? Glória a Deus. E eu encerro com uma palavra. Lá em Joel diz assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Não está falando assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Porque se nós chegarmos perto de uma pessoa que estivesse fraco, nós falarmos, eu sou forte, o que vai acontecer com aquela pessoa que está fraca? Vai se sentir mais fraca ainda, não é mesmo? Sabe o segredo desse versículo? Está no o forte. Está revelando que dentro de nós existem fraquezas e forças. Então, para todas as suas fraquezas, você vai dizer o quê? Eu sou forte. Amém? Eu vou perguntar assim, ó. Igreja viva. Você vai dizer assim, ó. Glória a Deus. O que você vai dizer para as suas fraquezas? Você vai levantar na fúria de uma leoa parida, na força de um touro selvagem, e vai dizer, eu sou forte. Amém? Glória a Deus. Vamos lá.
Se for para ensaio, nós vamos repetir. Então vamos fazer bem bonito de uma vez só, que eu já tenho que entregar a palavra. Amém? Vamos lá. Igreja viva! Igreja viva! O que você vai dizer para as suas fraquezas? Glória a Deus! Aleluia! Continue de pé! Glória a Deus, Senhor! Grandioso Deus e poderoso Pai! Estamos aqui diante de uma nação, de um exército de mulheres, meu Pai, de um exército de mulheres que inspiram, Senhor. Estou aqui, Senhor, chamadas para liberar sobre elas a sua vida, ó Pai, a tua vida revelada em nós em abundância, Senhor. E eu te peço que nesta noite nos batiza com o Espírito de vida, um Espírito, Senhor, no qual nunca vamos nos abater, no qual nunca vamos nos fraquejar. Ó Senhor, grandioso Deus e poderoso Pai, quanto mais oração, mais fogo do Senhor arde em nós. Então eu me coloco à disposição do teu reino, para transmitir para essas mulheres o teu fogo, Senhor, a tua vida, Pai amado. Senhor, eu sei que o Senhor não chamou cada uma delas para estar aqui. O Senhor escolheu a dedo quem estaria participando desta reunião, porque nós estamos aqui sendo alimentadas por tua palavra, para exercer no nosso dia a dia o melhor que há em ti. Então produz em nós o teu arder, Senhor. Produz em nós, Senhor, o teu fôlego existente. Produz em nós, Senhor, aquilo que precisamos para alcançar, meu Pai, a tua vida abundante, seja na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa casa, na nossa ausência de paz. Tem que existir, Senhor, o Deus que buscamos, o Deus que exaltamos. Nós não estamos servindo um Deus de barro, nós estamos servindo o Deus que tudo pode, o Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. E eu declaro que nesta noite aqui se levanta o exército de mulheres curadas, o exército de mulheres restauradas, ó Pai, para edificar e expandir o teu reino, em nome do Senhor Jesus.